Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 9 do primeiro trimestre do ano 2021 com o seguinte tema: Vivendo o fervor espiritual. Nesta lição, veremos a definição da palavra fervor. Notaremos o que é ser fervoroso espiritualmente, pontuaremos o que diminui o fervor na vida do crente. Falaremos sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, pobre, cega e nua. E, por fim, estudaremos como resgatar o fervor espiritual na vida do servo de Deus. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? A palavra fervor significa ação de ferver, condição do que foi submetido à fervura, grande calor, ardência, brasa, figuradamente significa empenho com que se busca satisfazer ou realizar algum desejo. Dedicação. Roais, 2001, página 1332. A Enciclopédia de Champlin, 2004, página 718, diz que ser fervoroso é ser intenso, zeloso e resoluto no propósito tomado. Uma pessoa fervorosa caracteriza-se por sentimentos e convicções profundas. Essa qualidade de espírito faz contraste com a atitude de superficialidade, fingimento e vacilação, tão comum em nossos dias. O texto áureo da nossa lição nos diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. A verdade prática nos diz: ser cheios do Espírito pode se referir tanto ao batismo com o Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. O objetivo geral da nossa lição é mostrar a necessidade de viver o fervor espiritual. Já os objetivos específicos são 3. Primeiro, destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Segundo, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. E terceiro e último, prevenir a respeito da frieza espiritual. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 20. Acompanhe conosco. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero Lucena. A paz do Senhor, Evangelista Alessandro. Amém. Contamos também, mais uma vez, com a participação do professor Jonas Santana. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, Evangelista Alessandro. Amém. Muito bem, estamos aí na lição de número 9. Esse trimestre tem sido muito abençoador. Nós temos certamente aprendido bastante, reforçando as trincheiras da teologia pentecostal. E hoje coube-nos falar sobre o que era o fervor espiritual. O tema da lição de hoje é Vivendo o Fervor Espiritual. E como sempre fazemos, presbítero Jonathan Lucena, auxiliar irmão Jonas Santana, a gente sempre traz aqui uma definição de uma ou mais palavras, quero dizer, para que tenha assim condições de abrir o leque do assunto, não é? E a palavra-chave, digamos, hoje da lição é a palavra fervor, não é? E a palavra fervor significa, segundo o dicionarista Antônio Oais, ação de ferver, condição do que foi submetido à fervura, grande calor, ardência, brasa, quero dizer. De forma figurada, podemos dizer que fervor é o empenho com que se busca satisfazer ou realizar algum desejo, alguma dedicação. Trazendo isso para o âmbito espiritual, nós podemos dizer que a palavra de Deus nos exorta a vivermos uma vida fervorosa. O apóstolo São Paulo, por exemplo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo de número 12,
e o versículo 11, falando sobre o fervor espiritual, está escrito o seguinte, Paulo falando, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Observe que expressão interessante, né, professor Jonas? Perfeito. Sede fervorosos no espírito. Champlin é um enciclopedista teológico, ele vai dizer o seguinte sobre essa questão do fervor espiritual. Eu vou aqui ler de forma ipsiliteris o que ele fala em sua obra sobre ser fervoroso. Ele diz que ser fervoroso é ser intenso, zeloso e resoluto no propósito tomado. Uma pessoa fervorosa caracteriza-se por sentimentos e convicções profundas. Essa qualidade de espírito faz contraste com a atitude de superficialidade. E ele continua dizendo, fingimento e vacilação tão comum em nossos dias. Então, presbítero Jonathan Lucena, ser fervoroso, podemos dizer que é uma necessidade na vida espiritual, não é? A frieza espiritual tem levado muitos a uma inanição, digamos assim, espiritual. Tem morrido muitas pessoas, muitos estão no vale de ossos secos, não é? Da atualidade, digamos assim, né? Sem vida, sem fervor, sem alegria. O que é que a gente pode falar sobre esta questão do fervor espiritual? Um crente, qual a ideia de fervor espiritual? O que é que a Bíblia fala sobre essa possibilidade de ser fervoroso espiritualmente? Pois não, evangelista Alessandro, quando nós tratamos ou percebemos o que a Bíblia fala a respeito de ser fervoroso espiritualmente, é importante destacar algumas considerações que a própria Bíblia faz em relação a o que isso revela na vida cristã. Primeiro, o próprio texto que o senhor fez referência em Romanos capítulo 12, versículo de número 11, que é um texto-chave, não é? Entre tantos que vão ser citados, mas esse acredito que será um dos mais repetidos, porque cada palavra utilizada por Paulo aponta para uma verdade importantíssima sobre esse assunto. Quando o senhor leu a expressão paulina, quando ele diz sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, essa palavra sede aí já aponta para um imperativo, não é? Essa expressão indica exatamente isso, mostrando que ser fervoroso não é uma questão opcional, não é algo alternativo, é um mandamento, é uma ordem expressa de Deus. De modo que Paulo está dizendo aqui, não é assim, se você achar conveniente, se você acha que isso faz parte da sua aspiração cristã, seja fervoroso. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que é um mandamento, é uma ordem divina. O próprio texto básico para a lição de número 9, que foi colocado pelo pastor Ezequiel, né, o comentarista dessa lição, Efésios capítulo 5, o versículo de número 18, Paulo trata sobre o ser cheio do Espírito Santo também nesses moldes, né? Falando do imperativo. Então, quando ele diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, isso está apontando também para ser fervoroso, para uma vida totalmente na plenitude do Espírito Santo. Então, uma das primeiras considerações que o caro professor pode e deve estar fazendo em sala de aula é exatamente mostrar de que ser fervoroso é um mandamento, é uma ordem expressa de Deus. Da mesma forma, por exemplo, que desobedecer qualquer outra ordem revelada nas Escrituras, não ser fervoroso, também se caracteriza como uma desobediência. E aí surge uma pergunta reflexiva, né? Será que nós estamos sendo de fato fervorosos? Será que estamos seguindo à risca esse mandamento? Porque é uma ordem expressa de Deus. Então, ser fervoroso, à luz das Escrituras, evangelista, é um mandamento expresso de Deus. Muito bem. Professor Jonas Santana, quando o presbítero citou mais uma vez esse texto de Romanos, eu estava aqui observando um detalhe importante que eu penso que a gente não pode passar em branco. É porque antes de falar sobre sede fervoroso, Paulo diz assim, não sejais vagarosos no cuidado. Então, alguém que não é fervoroso espiritualmente, consequentemente vai ser alguém vagaroso. E a ideia de vagaroso aqui traz o pensamento de alguém que está parando, não é? Desanimado, não é? Sem estímulo. É alguém que está realmente quase que inerte, né? Então, vale salientar que quando Paulo disse sede fervoroso, Paulo estava dizendo, despertem, acordem, sejam animados, dispostos, né? Porque tem pessoas, presbítero Jonathan Lucena, que até servem ao Senhor, mas servem sem nenhuma alegria, não é? Sem nenhum prazer. Eu lembrei agora do texto do salmista, quando ele disse assim, servir ao Senhor com alegria. Então, alguém que é fervoroso
alguém que está alegre, não é vagaroso, como Paulo diz. Professor Jonas Santana, será que nós podemos dizer que ser fervoroso é uma questão de necessidade da vida cristã? Com certeza, ministro. Ser fervoroso não é algo opcional, como já foi comentado aqui pelo irmão Lucena. É algo que é necessário para a vida cristã. Por uma razão clara, a vida cristã ela é dinâmica. A vida cristã ela não pode ser estática, nem tampouco parada. E quando se relega esta necessidade do fervor na vida, a tendência é a decadência espiritual. Essa é uma das razões que o apóstolo São Paulo diz aos romanos, né? Não seres vagarosos, mas seres fervorosos. E olha que Paulo está falando para a igreja que está em Roma, que está sob perseguição, que está passando por uma série de problemas, mas mesmo diante de tantos problemas, Paulo está dizendo, despertem, sejam crentes, sejam fervorosos, para que a decadência espiritual não venha. Aí tem alguns versículos bíblicos que podem ser lidos, principalmente em Romanos capítulo 12 e o versículo 2, quer dizer, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Existem algumas versões mais recentes da Bíblia que trabalham da seguinte maneira, dizendo, deixem que a vossa mente seja transformada constantemente pelo Senhor. Quer dizer, o fervor espiritual, além de ser uma necessidade para a vida espiritual, ele precisa ser mantido. Se isso não for mantido, a tendência é uma decadência espiritual e a pessoa pode chegar até mesmo ao desvio. Por isso que Paulo recomenda, lá em Efésios, no capítulo 4, pedir permissão ao senhor para ler, ministro, sim, Efésios, capítulo número 4, e o versículo de número 23 do livro de Efésios, diz assim um texto sagrado, 4 e verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Somente para fazer um fechamento com outro versículo, que é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que Paulo vai dizer, ainda que o vosso corpo externo se corrompa, mas que o interior se renove em Deus. Observe que o fervor que Paulo vai fazer menção é o fervor no espírito, é o fervor interno, é feito uma brasa, né? Não é um incêndio, não é feito aquela brasa, aqui dentro está quente, mas para isso tem que manter. Então é uma necessidade vital na vida de qualquer crente, sede fervoroso, independente das circunstâncias, né? Muito bem, então nós vimos aqui que a necessidade de ser fervoroso é consequência de um mandamento bíblico, né? O senhor bem explicou aqui. Agora, presbítero Jonathan Lucena, nós temos aqui ainda alguns minutos para concluir esse bloco, dá para a gente conversar um pouquinho mais sobre este fervor espiritual. O texto áureo da nossa lição tem um imperativo, né? O apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, não será que nós podemos dizer, presbítero Lucena, que ser fervoroso espiritual é um sinônimo de estar cheio do Espírito? Ou seja, alguém que está vazio do Espírito não é fervoroso? Então, eu posso assim falar que há uma necessidade de uma parceria, vamos usar essa expressão, entre o crente e o Espírito? Mas antes do senhor responder, eu quero ler aqui um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 31. O texto diz assim, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e diz o texto, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Observe que o texto fala aqui de ousadia, fala de alguém que está pregando, mas não somente pregando. Há um mover diferente. Nós podemos falar aqui, então, presbítero Lucena, que há uma contribuição do Espírito nesse fervor, uma parceria entre o crente e o Espírito Santo? Com toda certeza, evangelista. Ser fervoroso é exatamente consequência direta, não é? Dessa parceria, dessa comunhão com o Espírito Santo. Inclusive, nós podemos usar como figura, por exemplo, João capítulo 15, quando Jesus disse que ele é a videira verdadeira e nós, como discípulos, né, somos os ramos. E esses ramos são cultivados, são prósperos exatamente pela seiva que passa do tronco, não é, para os galhos especificamente. E isso aponta para a ação do Espírito Santo. Na medida que alguém anda no Espírito, vive no Espírito, ele é fervoroso. E isso Jesus deixou bem claro, essa parceria entre os seus servos e a ação do Espírito Santo. E isso aponta, não é, para essa dependência desde João capítulo 14, versículo de número 26, por exemplo, que ele mostra a atuação direta do Espírito, ensinando, mostrando, estando presente com os seus servos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16,
e também o versículo de número 18, Paulo vai estar tratando sobre a questão de ser guiado pelo Espírito, de andar no Espírito. E essa parceria vai exatamente ser a razão pela qual alguém é fervoroso. É inaceitável, inadmissível alguém que ande com o Espírito, que viva no Espírito, não é? Que exerça comunhão com o Espírito Santo e não seja fervoroso. A gente percebe isso. A vivência diária, prática cristã, aponta para essa realidade. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, não é? Que é um sinônimo, claro, essa expressão no livro de Atos tanto se aplica a alguém ao ser batizado no Espírito Santo, como também sendo renovado, fortalecido para uma situação específica, isso, como já vimos em outras lições. Exato. E é inadmissível alguém que é cheio do Espírito, por exemplo, quando for cantar, ele vai cantar com alegria, com fervor. Se está evangelizando, evangeliza com entusiasmo. O senhor acabou de ler, com ousadia, não é? Então, ser cheio do Espírito, ser fervoroso no Espírito é parte dessa comunhão direta entre o crente e a ação do Espírito em sua vida. Muito bem, então fica aí já a dica, né, para o professor que irá ministrar essa aula no domingo, intensificar a ideia, professor Jonas, de que o Espírito Santo é o combustível, vou usar essa expressão, me permita, sem querer minimizá-lo, claro, com muita reverência e respeito a esta pessoa da Trindade, que é o Espírito de Deus, mas nós podemos dizer que ele é o combustível. Inclusive o apóstolo fala isso para uma igreja, né? A igreja de Tessalônica. Ele diz, não apagueis o Espírito, não é? Tinha pessoas naquela igreja que provavelmente estavam ali, de alguma maneira, contristando o Espírito Santo, porque Paulo diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Faz-nos lembrar, professor Jonas, o que o profeta Isaías nos fala no capítulo 63, e o verso 10 e o verso 11, onde ele diz que Israel estava entristecendo o Espírito de Deus. Logo, não estavam fervorosos espiritualmente. Por que não falar daquela visão que o profeta Ezequiel tem do Vale de Ossos Secos, não é? Que é uma visão da vida espiritual da nação de Israel. Então, nós podemos dizer com toda certeza, professor, que existem coisas que diminuem esse fervor e esse fervor espiritual, e que uma das primeiras coisas que diminui esse fervor, que apaga o Espírito Santo na vida do crente, já que o Espírito é esse que dá o dunamis, né? O poder, a força, é o pecado? Com certeza, o pecado é o elemento principal que vai fazer com que um crente que se envolva com as práticas mundanas venha fazer com que ele abandone a fé, o fervor vá diminuindo. Infelizmente, é por isso que tem várias recomendações do apóstolo São Paulo, principalmente em Romanos capítulo 6 e versículo 12 de Romanos, muito claro, para nós lermos esse versículo, deixar como referência, porque Romanos capítulo 6 e o versículo de número 12 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E para fazer a leitura completa, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Interessante que essa fala, ministro, está sendo direcionada aos crentes. Não é uma fala direcionada a quem está lá fora sem Deus, sem paz e sem salvação. Está direcionado aos crentes. O que é que Paulo está dizendo? Ele disse, olha, o envolvimento com as práticas pecaminosas vai fazer com que o fervor diminua. Aí vem a recomendação de Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 12, Romanos capítulo 6 e o versículo 16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência justamente para a justiça. Isso. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo São Paulo diz que a palavra pecado é muito ampla, né? Você tem uma série de coisas ali, mas o que é que faz com que um crente realmente diminua o fervor? O envolvimento com o mundo, onde os membros são emprestados, né, ao mundanismo, mas também as más companhias. É por isso que 1 Coríntios capítulo 5, verso 10 é muito claro. Paulo diz, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for glutão, maldizente. Quer dizer, vai se envolvendo com essas práticas, o fervor vai diminuindo, porque é incompatível a presença do Espírito Santo, uma vida santa com a vida de pecado. Então, se o Espírito se afasta, qual é a tendência? É diminuir, na verdade, o fervor espiritual. Muito bem. Então, nós já estamos concluindo esse primeiro bloco e fica aí esta já deixa, né, para o próximo momento que viremos a apresentar, que é o que diminui esse fogo espiritual. Já foi falado aqui que o que diminui esse fogo espiritual, em primeiro lugar, é a prática do pecado. Mateus capítulo 24, versículo 11, a Bíblia nos mostra que o próprio Jesus já se
versículo 12, quer dizer, já advertiu os seus discípulos quando ele disse: e por se multiplicar o pecado, ou seja, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós já vamos para um rápido intervalo, mas já retornamos no seu programa Escola Bíblica Dominical. Não saia daí. Muito bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, o encontro semanal que você tem aqui na Rede Brasil para continuar aprendendo a palavra de Deus. E hoje estamos estudando a lição de número 9, que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. Presbítero Jonathan Lucena, no bloco anterior, o professor Jonas Santana, auxiliar da igreja, ele nos mostrou de que uma das coisas que diminui esse fervor espiritual, essa vida espiritual, é a prática do pecado. E nós tínhamos comentado, quero dizer, que o capítulo 37 do livro de Ezequiel reporta um pouco isso, não é? Eu estava lendo aqui o capítulo 37, versículo de número 14, a Bíblia nos diz o seguinte, o Senhor falando: e porei em vós o meu Espírito, e aqui se refere ao Espírito Santo, não é? E vivereis. Ou seja, alguém que está morto espiritualmente é porque perdeu esse fervor. Esse capítulo de número 37 aqui, da visão do Vale de Ossos Secos, fala, claro, da restituição física, a restituição da terra de Israel, mas também da restituição espiritual, não é? O povo estava realmente perdido, morto espiritualmente. E o que é que nós podemos falar ainda, presbítero Lucena, sobre esse ponto? O que é que diminui esse fervor espiritual? Em primeiro lugar, o pecado. Mas poderíamos acrescentar mais alguma coisa a essa lista do que diminui o fervor espiritual na vida de um crente? Pois não, evangelista. Sabemos que o pecado, vamos dizer assim, é a causa máxima, não é? Da diminuição desse fervor espiritual. Isso. Mas até chegar à prática do pecado, como descreveu muito bem o professor Jonas, o envolvimento, o grau de envolvimento que um crente, uma pessoa que já passou pelo novo nascimento, vem a ter, a chegar a esse ponto, passa por alguns estágios, né? Verdade. E isso o próprio Tiago fez referência na sua epístola, né? Mostrando os estágios até chegar à consumação do pecado. E eu diria, evangelista Alessandro, professor Jonas, que a falta da dedicação, inclusive o texto que o senhor leu aqui, eu vou fazer uso mais uma vez, se o senhor permite, Romanos capítulo 12, o versículo anterior, o versículo 11, que o senhor já fez questão de ler, a expressão, não sejais vagarosos no cuidado. Isso aponta para uma negligência, não é? Exato. E a falta de dedicação. Da mesma forma como no Antigo Testamento, por exemplo, o sacerdote tinha suas tarefas diárias, que isso aponta para a manutenção da vida espiritual, do fervor, como, por exemplo, sacrificar, acender as lâmpadas do candelabro, semanalmente, inclusive, trocar os pães da mesa da proposição. Perfeito. Então, haviam atividades que eram constantes, diárias, e o próprio Deus disse em sua palavra que o fogo deveria arder continuamente no altar e não deveria se apagar. Então, para manter esse fogo aceso, claro que ali era o fogo do altar, não é? Do altar do holocausto, mas isso aponta para a vida espiritual. Sim. Da mesma forma hoje, uma vez que em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por exemplo, e Apocalipse 1 e 6 diz que agora em Cristo nós exercemos um sacerdócio espiritual, então temos atividades diárias também. E uma vez que, ao negligenciar, por exemplo, a consagração plena a Deus, aquilo que Paulo orientou, já foi lido pelo professor Jonas em Romanos capítulo 12, versículo 1, essa negligência quanto ao consagrar-se plenamente a Deus, de repente alguém colocar reservas, né? Não, eu vou dedicar até esse ponto a minha vida, mas essa e essa fica sob minha administração. Isso é uma negligência que pode gerar uma diminuição, falta de fervor espiritual. Se encher do Espírito, em Efésios 5,18, como já vimos, é um mandamento e uma necessidade. Então, não se pode negligenciar quanto ao Espírito conduzir a nossa vida. E ainda conservar, com toda certeza, uma vida de oração. Uma vez que alguém negligencie a vida de oração, isso vai trazer perda, não é? Verdade. Vai perder o fervor espiritual. E uma das principais causas hoje, evangelista, por conta do dinamismo, do corre-corre da sociedade, é exatamente a falta de tempo de dedicação na vida de oração. Eu penso que quando Daniel estava ali em Babilônia, não é? E foi dado aquele decreto que no espaço de um mês ele estava proibido de fazer suas orações e se fizesse, seria sentenciado a ser jogado na cova dos leões.
Talvez hoje, para algumas pessoas, passar por essa experiência não faria muita diferença. Daniel orava 3 vezes ao dia regularmente, um homem com muita responsabilidade. Mas talvez hoje tem pessoas que passam bem mais tempo do que isso sem orar. Talvez se fosse um mês sem internet, para alguém faltaria até leão, né? Talvez. Mas o bom é que em meio a essas dificuldades e correrias do dia a dia, nós como crentes que queremos manter o fervor espiritual, não podemos negligenciar a vida de oração, a leitura da palavra, de intimidade com o Espírito Santo, porque caso contrário, é um fator para que a pessoa perca o seu fervor espiritual. Professor Jonas Santana, enquanto o companheiro aqui, o presbítero Luceno, estava falando sobre que além do pecado, a falta de dedicação a Deus, a sua palavra, o Espírito Santo também provoca, né, esse esfriamento espiritual. O que veio na mente é quantos estão negligenciando, né, uma vida espiritual com Deus. Quando o senhor falou aqui, me veio na lembrança rapidamente algo, né? Quantas pessoas hoje não conseguem passar 1 hora sem internet, por exemplo? E quando a operadora da internet, de alguma forma, falha, as pessoas já ficam irritadas ali e até xingando muitas vezes uma operadora que não prestou um serviço bem. É um direito de cada um, claro, mas o que eu quero pontuar é que as pessoas estão hoje se dedicando tantas vezes a coisas supérfluas, né? Esquecendo do Espírito Santo de Deus. Aquele texto que Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, eu acho muito forte, quando ele diz, não apagueis o Espírito Santo. Então eu posso dizer, professor Jonas, que a negligência quanto ao Espírito Santo é decorrente dessa falta de dedicação. E o que é que a gente pode falar sobre essa negligência? Já visto que o apóstolo Paulo, já escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo. Tem pessoas que, digamos, não cometeu um pecado, digamos, de forma direta, mas entristece o Espírito Santo muitas vezes negligenciando aquele momento de comunhão, aquele momento de busca. O que é que a gente pode falar sobre esse terceiro ponto como sendo algo que diminui o fervor espiritual, no caso, a negligência com o Espírito? O Espírito, já foi mencionado até no primeiro bloco, que o Espírito Santo, o outro Consolador que o Senhor concedeu, que ele vive com os crentes, está com os crentes, e a própria Bíblia diz, o próprio Jesus, na verdade, falou, dizendo que ele estaria conosco e o mundo não o conhece, possa ser que um crente venha negligenciá-lo da seguinte maneira, quando não tem uma vida de dedicação, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica. E isso muitas vezes acontece de forma gradativa, paulatina, não acontece de uma hora para outra, de maneira que a pessoa pode correr o risco de acontecer o que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, o versículo que o senhor citou, ministro, que é justamente não extingai o Espírito, que a ideia dali, até Norman Champlin fala, né, foi utilizado no esboço da escola dominical, dizendo que extingar, a ideia ali é de apagar o fogo, e isso pode sim apagar, e a pessoa pode, infelizmente, cair na mesma situação de Saul. Está lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, quando o Espírito do Senhor retira-se de Saul. Pode entrar na mesma situação de Sansão, Juízes capítulo 16, versículo 20, quando simplesmente Sansão não se deu mais conta de que o Espírito Santo não estava com ele. Quando você olha para a vida de Sansão e a vida de Saul, existe uma série de antecedentes lá atrás. Existem consequências que levaram justamente essa perca do fervor, porque negligenciaram o Espírito Santo. O senhor fez a menção, ministro, logo no primeiro bloco, de Isaías 63, verso 10. Eu quero ler esse versículo, Isaías 63, verso 10, porque a negligência pode chegar a um ponto terrível. 63, verso 10 de Isaías, mas eles foram rebeldes, é o primeiro termo, a primeira palavra que é utilizada, foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou inimigo e eles mesmos pelejou contra ele. Quer dizer, a negligência pode sim levar ao desvio e levar ao afastamento total de Deus. Isso é muito sério, né? Seríssimo. Presbítero Jonathan Lucena, nós queremos aproveitar aqui, nesse momento, e falar um pouquinho sobre uma igreja no Novo Testamento que foi o exemplo de uma igreja que entristeceu tanto o Espírito Santo, que perdeu aquele fervor espiritual. Isso está lá no capítulo 3 de Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia.
há um texto muito forte, eu queria ler esse texto, capítulo 3 do livro de Apocalipse, e o versículo 15, o Senhor Jesus disse àquela igreja: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que expressão forte, não é? Jesus pegou uma igreja como exemplo, das 7 igrejas da Ásia. Essa igreja, a igreja de Laodiceia, era uma igreja que perdera, presbítero Lucena, o fervor espiritual, né? E aqui Jesus faz um paradoxo, porque existe aquele que é frio, ou seja, não busca nada de Deus, não lê mais Bíblia, não ora, não trabalha, não evangeliza, não participa de um coro, não faz nada. Existe aquele que é quente, ou seja, espiritualmente falando, é fervoroso, é alguém que é ativo, é dinâmico, se envolve na obra, evangeliza, prega, ensina, canta, faz de tudo um pouco. Mas existe aquele que é meio, nem é preto, nem é branco, é cinza na vida espiritual. E isso aqui, presbítero Lucena, é um retrato de alguns crentes hoje. O que é que o senhor pode nos falar sobre esta igreja de Laodiceia, sendo uma igreja que perdeu esse fervor espiritual e que o Senhor disse: olha, eu vou vomitar vocês. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, a vida que vocês estão vivendo hoje é algo tão incompatível com aquilo que eu quero, que eu não suportarei. Porque o vômito fala de algo que o organismo não recebe, não aceita, né? O que é que o senhor pode, presbítero Lucena, falar sobre esta igreja que perdeu o fervor espiritual, Laodiceia? Pois não, evangelista. Dentre as 7 a quem foi direcionada originalmente, vamos dizer, essas cartas, não é, escritas pelo apóstolo João, mas ditadas pelo próprio Cristo, Laodiceia é a igreja que não recebe nenhum tipo de elogio. Verdade. E isso já aponta para um senso de urgência. Perfeito. E a bem da verdade, a gente pode perceber de que não se é diagnosticado nessa igreja nenhum tipo de pecado moral, pelo menos a grosso modo. Claro que alguém pode querer fazer alguma inferência, mas não é pontuado, por exemplo, um pecado moral. Isso já faz a gente refletir o seguinte: que a perda espiritual ou a perda do fervor espiritual não está ligado necessariamente a pecados morais, mas a algumas práticas que podem conduzir também a esse esfriamento. Isso pode ser visto, não é, na própria carta que foi direcionada à igreja de Laodiceia. E é interessante perceber, evangelista Alessandro, professor Jonas, que Deus, através do apóstolo Paulo, já tinha feito uma certa advertência a essa igreja. Se você, por exemplo, voltar a Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 16, é citada esta igreja, mostrando a necessidade, Paulo ali revelando, de que a carta que foi direcionada aos Colossenses deveriam também ser direcionada a Laodiceia. A preocupação de Paulo também com o bem-estar dessa igreja. Isso está em Colossenses, capítulo 4, versículo de número 16, quando ele diz o seguinte: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e que a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Isso. Então veja que Paulo, de alguma forma, já tinha sentido a direção do Espírito Santo para trazer advertência. E quando a gente vai analisar a carta de Colossenses, por exemplo, a gente vê o quanto Paulo coloca, por exemplo, a supremacia de Cristo em detrimento a filosofias cristãs que estavam sendo misturadas com filosofias gregas e trazendo um malefício espiritual muito grande. Então, Paulo coloca Cristo como superior, como regente, como criador, isso, como sendo a pessoa principal. E interessante que lá em Laodiceia, o que é que vai ocorrer? Cristo passa a ser secundário para aquela igreja. A ponto de aquele texto que é muito comum usar até no evangelismo pessoal, Apocalipse, 3:20, quando Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Ora, se ele bate, estava do lado de fora. Quando ele pede, não é, que graciosamente alguém abra a porta e ele possa entrar, isso mostra que aquela igreja tinha colocado Jesus em segundo lugar. Tanto é que a descrição espiritual desta igreja é, como o senhor bem disse, uma das expressões mais tristes do Novo Testamento, quando Jesus disse que nem és morno e nem és frio. Exato. Ele se utiliza de uma realidade física daquela cidade. Há quem diga que a água é diferente das águas termais que havia em Herápolis ou mesmo em Colossenses, que era beneficiada, mas a água pelo aqueduto que passava ao chegar em Laodiceia nem chegava fria e nem chegava quente, mas chegava morna. E vamos ser sinceros, o que é que uma água morna? Para que a água morna serve? Existem elementos, por exemplo,
líquidos que só se tomam de forma mais satisfatória ou gelado. Por exemplo, para alguém descedentar a sede, dificilmente vai tomar uma água morna ou natural, é mais água gelada. Por exemplo, alguém que toma café, a gente aqui que no Nordeste se utiliza bastante, como é que o café é agradável, na maioria das vezes? O café quente. Agora imagine tomar uma água morna, um café morno. Obviamente é insatisfatório. Era isso que Jesus estava se utilizando, para mostrar que a vida espiritual, o fervor espiritual daquela igreja estava comprometido a ponto de ele rejeitá-la. E é o que ele diz na expressão que o senhor leu, a ponto de vomitar da boca. E a grande pergunta é, o que leva essa igreja a chegar a esse ponto? Quais foram os passos? A gente percebe que o texto é rico e a gente pode extrair preciosas lições dessa passagem bíblica. Muito bem. Então, professor Jonas, vamos falar ainda um pouquinho sobre esta igreja, mas antes, me permita ler o versículo 17, não é? Jesus disse o problema daquela igreja. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tem falta. Ou seja, era uma igreja materialista. O pecado daquela igreja era o materialismo. Aí Jesus diz a eles, veja que aqui o Senhor diz, sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus chama aquela igreja de desgraçada. Poderia até ter muito dinheiro, mas não tinha uma vida de fervor, professor Jonas, espiritual. E é por isso que Jesus disse, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, ou seja, enriquecer na vida espiritual. E ele diz, e roupas brancas, isso aqui fala de uma vida moral, não é? Roupas brancas na Bíblia sempre apontou para o testemunho. É possível que nessa igreja houvesse sim vidas que estavam ali, mas estavam vivendo uma vida suja, espiritualmente falando. O Senhor não falaria de roupas brancas se eles estivessem limpos, moralmente falando. Então existiam problemas morais ali naquela igreja, além do materialismo. Aí Jesus continuou dizendo, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Veja, isso aqui fala de moralidade. Haviam pessoas que estavam vivendo uma vida de imoralidade ali. Nudez na Bíblia fala de pecado, não é? E o Senhor continua dizendo, e que unges os teus olhos com colírio para que vejas. Ou seja, havia problemas seríssimos, professor. O que é que a gente pode falar? Essa igreja perdeu os seus valores morais? Com certeza. E interessante que o Senhor, quando diz assim, tu dizes rico sou, porque a cidade de Laodiceia, ela está situada geograficamente de uma maneira muito privilegiada. Tem uma série de rotas comerciais passavam por ela, existia um banco onde faziam trocas de moedas, era uma cidade que era rica. E interessante que o comportamento mundano da cidade alcançou, infelizmente, o âmbito da igreja de Laodiceia. Ao ponto dessa igreja ser rica materialmente, mas, por outro lado, ser pobre. E Champlin faz uma observação, ele levanta uma suposição, se isso puder ser confirmado, é bom deixar claro o professor do Escola Dominical, que é uma suposição válida, que ele faz uma comparação, ele diz, a igreja de Esmirna, ela estava sofrendo perseguições seríssimas, porque não se dobrou ao imperador Domiciano. Mas o que é que leva realmente a igreja de Laodiceia a estar tão bem confortável em plena perseguição? Aí é quando se levanta a suposição que possivelmente eles estavam cultuando ao imperador como mera formalidade. É quando Cristo fica como sendo uma segunda categoria, colocado para fora, fica uma igreja materialista, todo mundo é perseguido porque é santo e fiel, mas aquela igreja, alguma coisa tinha que fazia com que as perseguições não alcançassem ela. Então, possivelmente tenha sido isso. Agora, a dado de que, por causa das riquezas, por causa do materialismo, como o senhor mesmo mencionou, aí houve esfriamento, não somente esfriamento, né? Houve um desvio ao ponto do próprio Deus mencionar que ela era desgraçada, pobre, cega e nua. Muito bem, é quando a igreja se curva ao mundo, né? Isso é sério. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e já já nós retornamos no seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando a lição de número 9, que fala sobre vivendo o fervor espiritual. Presbítero Jonathan Lucena, no bloco passado nós falamos que a igreja de Laodiceia, ela perdeu o fervor espiritual, o senhor explicou muito bem isso. Depois o professor Jonas Santana falou sobre ter perdido os seus valores, infelizmente, não é? E agora nós queríamos concluir. A gente pode dizer que essa igreja também perdeu a sua visão espiritual, porque o texto diz que ela era cega, não é?
E aqui aponta para algo espiritual, eu entendo, à luz do texto, não era algo literal. Os irmãos lá não eram cegos, fisicamente falando. E essa visão é tão forte porque Jesus disse para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém aí de Laodiceia ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com vocês. Eu achei tão forte quando o Senhor disse que Jesus estava do lado de fora. O que o fervor espiritual, ou melhor, o que a ausência do fervor espiritual não faz? Expulsa Jesus, né? A falta do fervor espiritual. Então nós podemos dizer, presbítero Lucena, que aquela igreja perdeu também a visão espiritual e perdeu de alguma forma o seu temor, porque fala de ausência de vestes. O que é que a gente pode falar para concluir essa igreja, para irmos para o ponto positivo, digamos, dessa lição? Pois não, evangelista. É interessante perceber de que Jesus ele faz um trocadilho, já foi visto aqui, por exemplo, a questão da riqueza, a questão da água, não é? O trocadilho que ele faz, ele parte da realidade daquela cidade e, respectivamente, que trouxe influência para aquela igreja. Quando o Senhor fala sobre a perda da visão e também das vestes, e isso fica claro na expressão que o próprio Cristo se utiliza, não é? Dizendo que eles eram cegos e nus, ali na cidade de Laodiceia tinha se desenvolvido um unguento, não é? Que tratava problemas na visão. E eles se ufanavam por conta disso, eram pioneiros nesse tipo de tratamento. Mas agora, em virtude da materialidade, ou o fato de serem materialistas, melhor dizendo, eles perderam o foco daquilo que era mais importante. Isso. Estavam mais focados para a questão material, ostentação, não é? Importâncias quanto à questão social, e tiraram o foco do que é mais importante, que é Cristo. O Senhor lembrou de Jesus do lado de fora, e a grande pergunta é, se Jesus está fora, quem é que estava dentro, né? Quem é que estava agindo? Quem é que tinha liberdade de agir dentro de um ambiente como esse? E isso aponta para a falta de percepção espiritual. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24, mostrou, ou seja, Mateus capítulo 6, versículo 19, versículo 20, de que os nossos olhos não devem estar voltados para as coisas da terra, terrena, mas em detrimento a isso, ele diz, ajuntai tesouros nos céus. Claro que ele não está desconsiderando a cidadania terrena, mas mostrando o que é prioridade. E com relação às vestimentas, era algo também que Jesus estava tratando em relação à realidade social daquela cidade e repercutia isso no ambiente religioso na igreja. É que em Laodiceia também era famosa pela indústria de lã, não é? Havia uma vestimenta, um tipo de tecido que era peculiar daquela cidade e eles se ufanavam por isso também. Em detrimento a isso, negligenciava quanto à vestimenta de santidade, a vida de retidão, o comprometimento com o Evangelho, que já foi descrito aqui nessa possibilidade, não é? Desse comprometimento com o imperador, em detrimento à vida de fidelidade ao Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a perda da visão e, consequentemente, a ausência das vestes brancas, isso aponta, isso é o retrato e a consequência daquela igreja que havia perdido o fervor espiritual. Mas o bom é que para essa igreja ainda Cristo tinha dado uma palavra de esperança, né? Nem tudo está perdido. Muito bem. Quando o senhor estava falando, antes de passar a palavra para o senhor, professor, quando o senhor estava falando, presbítero Lucena, sobre as roupas, né, os tecidos que eram produzidos, eu li um comentarista que achei bastante interessante, ele dizia o seguinte, que na cidade de Laodiceia havia vários tipos de tecidos, e os tecidos mais caros que tinham eram os tecidos mais finos, mais sensíveis. Poderíamos chamar de transparentes, digamos assim. E por que não pensar que muitos crentes estavam vestidos com aquelas roupas, né, aqueles vestidos transparentes, e muitas vezes estão vestidos, mas estão nus, não é? É algo muito sério. Vamos passar para frente, não é? Vamos para um lado positivo da história. Verdade. Fica pelo menos aí o exemplo do que não fazer, não é? Verdade. Termos muito cuidado, porque o fervor espiritual faz perdermos a visão do céu. Isso é sério. Professor Jonas Santana, como bom alunos de hermenêutica, a gente aprende que não se termina um sermão com o lado negativo da coisa, né? Verdade. Vamos mostrar o lado positivo. Então, passando para esse lado positivo, o que é que nós podemos falar para aqueles que nos acompanham, nossos telespectadores, nossos irmãos, inclusive no Brasil todo, que nos acompanham, fora do Brasil, que aproveitamos até para, de forma honrosa, saudá-los e enviar um grande abraço em nome do nosso pastor-presidente, o pastor Eito José Alves, e também do nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, que Deus abençoe a cada um deles. O que é que a gente pode fazer? O que fazer para resgatar este fervor espiritual? Será que alguém que está
espiritualmente morno ou morto está perdido? Ou tem como resgatar esse fervor? O que fazer para resgatar o fervor espiritual? Ministro, existe esperança, né? Amém. Existe esperança. Da mesma maneira que no capítulo 37 de Ezequiel, que já foi lido no primeiro bloco e relembrado no segundo bloco, que Israel estava naquela situação terrível, né? Somente ossos secos, mas mesmo naquela situação houve a infusão do Espírito Santo, veio o Espírito Santo sobre os ossos, não somente sobre os ossos, mas sobre aquele corpo que foi recomposto novamente. O que a mensagem quer dizer naquele momento, naquela situação para Israel existe sim esperança. Amém. Então uma pessoa que perdeu o fervor espiritual, o que fazer? Reconhecer é o primeiro grande passo para o quebrantar-se, né? O quebrantamento vai ser a condição necessária. Mas o que fazer inicialmente? Reconhecer que precisa. Reconhecer que precisa voltar ao primeiro amor, reconhecer que precisa quebrantar-se, né? Jogar-se aos pés de Cristo e buscar em Deus uma solução para a sua vida espiritual. No livro de Salmos, Salmos 51, em versículo 7, o salmista Davi reconheceu que não são os sacrifícios, né? Não é a prática humana que faz com que a pessoa tenha o fervor novamente, mas sim um coração quebrantado. Salmos 51, em verso 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está nos ouvindo, quando a pessoa se quebranta diante de Deus com humildade, pedindo a Deus misericórdia, com certeza, Deus, Jeová dos Exércitos, faz com que o Espírito Santo, se você perdeu, volte novamente a atuar de maneira fervorosa na vida da pessoa. O fervor, como foi visto no bloco 1, é mandamento e é necessidade. Se esfria, busque em Deus em quebrantamento que ele resgata, como fez com Davi. Amém. E a água que está morna pode ficar fervendo, né? Só é colocar o fogo, né? Verdade. E o fogo é o Espírito Santo, o Espírito né? Santo. É o que no falar do filho pródigo, né? Quando ele caiu em si, ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Sempre há a oportunidade de voltar, né? O ruim é depois que morre, aí não tem como mais. Mas enquanto a vida, há esperança. Presbítero Jonathan Lucena, o professor Jonatas disse que Jonas Santana quer dizer que para resgatar esse fervor espiritual, a primeira coisa a fazer é se quebrantar. Mas alguém que se quebranta, ele tem que primeiro se arrepender, não é assim? O que é que a gente pode falar sobre essa questão do arrependimento como sendo um passo para o resgate da vida espiritual fervorosa? Pois não, exatamente a consequência do se quebrantar é se arrepender, é mudar de atitude, né? O que está ligado com arrependimento e conversão, melhor dizendo. O senhor fez referência ao filho pródigo, e ele não apenas caiu em si, mas tomou a iniciativa de se levantar e ir ter com o pai para que a sua vida fosse restaurada. Isso fala de arrependimento, né? E esse arrependimento, veja, ou esta atitude é humana. Eu acho interessante porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, mesmo Cristo sendo o Senhor, ele mostra, não é, a liberdade que o ser humano tem nesse quesito de reconhecer e tomar a atitude. Da mesma forma como o homem tomou a atitude de se afastar do centro da vontade de Deus nesse aspecto, uma vez que colocou, se tratando de Laodiceia, o materialismo como sendo a principal, não é, a sua meta maior de vida, ele diz o seguinte, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Então veja que isso está falando da atitude. Quebrantamento, arrependimento. E ele diz no versículo de número 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então o quebrantamento leva ao arrependimento verdadeiramente, e a conversão. Em Provérbios 28 e 13, diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar. Não tem como. Se uma pessoa não reconhecer, não se quebrantar, perceber quais foram as atitudes erradas que levaram a esta condição de perda do fervor espiritual, não tem como a vida ser restaurada. Não é que Deus não queira ou que Deus não possa, mas é porque a pessoa não se submete ao critério que o próprio Deus estabeleceu. No entanto, quando esta se quebranta e se arrepende, o proverbista diz, alcança misericórdia. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 3, quando Israel vivia um momento de muita dificuldade, que ilustra a temática principal desta lição,
Samuel propõe, não é, uma atitude que vai ser um divisor de águas na história daquela nação. Quando ele diz assim: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então eu entendo, evangelista Alessandro, professor Jonas, que o quebrantamento leva ao arrependimento. E uma vez dando lugar a esse arrependimento e a conversão, o fervor pode ser resgatado. Muito bem, essa questão do arrependimento é algo tão importante, não é? Porque o arrependimento é a porta de acesso para o trabalhar de Deus na vida do homem, não é? O próprio Deus falou isso com a nação de Israel, não é? Quando o Senhor os conclama a arrepender-se e a buscar ao Senhor, confessar seus erros, e Deus lhes daria a sua misericórdia. O primeiro passo para que esse fervor espiritual seja reacendido é quebrantar-se, mas não há quebrantamento sem arrependimento. Alguém pode até se arrepender do que fez, mas não se quebrantou, então é remorso, não é arrependimento, não é apenas um sentimento. Mas para que haja a possibilidade de uma restauração, é preciso realmente ter o arrependimento. Professor Jonas e Jonathan, é bem parecido aqui, a gente pode falar de que também a busca em Deus, eu queria que os senhores dividissem aqui esse tempinho, a busca a Deus, quero dizer, em oração, faz parte desse fervor ser reacendido? O que é que a gente pode falar sobre oração? Bem rapidamente aqui. A oração, ela é vital, essencial, mandamento bíblico, ela não é algo acessório, ela faz parte da vida cristã. Então, a oração é fundamental para se resgatar o fervor, como já foi falado aqui, através do quebrantamento, do arrependimento, mas para se manter, principalmente, o fervor espiritual, uma vida de oração, que é justamente através da vida de oração que a gente tem comunicação com o nosso Pai. Então, se estabelece uma comunicação, está em constante diálogo com Deus, a tendência é ter um coração fervoroso. Então, fica essa recomendação, que é um mandamento bíblico, né? A oração é vital, ela não é acessório da vida cristã. Muito bem, o presbítero Lucena é um grande expositor da Bíblia. Charles Spurgeon, ele chegou a dizer de que a oração é como o oxigênio da alma. Alguém que não ora, né, está precisando mudar radicalmente a sua vida. Alguém perguntou certa vez a W. Tozer qual era mais importante, se era ler a Bíblia todos os dias ou orar. E ele respondeu dizendo, qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda de um pássaro, né? Bíblia e oração é importante para uma vida que precisa ser reacendida espiritualmente. Com certeza. A ausência da oração, usando a expressão que o senhor citou de Charles Spurgeon, alguém está na UTI espiritual, né? Está agonizando para morrer. Mas, segundo Crônicas 7,14, mostra a importância da oração como elemento, né, auxiliando o quebrantamento e o arrependimento. E quando nós nos dispomos a orar, isso de alguma forma nos coloca na posição que Deus quer que estejamos, que é de total dependência dele. Verdade. E para a igreja de Laodiceia, já que nós estamos nos utilizando do exemplo dela também, isso era necessário, já que aquela igreja também era montada no orgulho. O senhor fez referência aqui ao capítulo 3, versículo 17, quando ele diz, rico sou e de nada tenho falta, isso mostra uma autossuficiência. Então acreditamos que a vida de oração ali passava longe, porque a oração nos coloca a submeter-nos. Jamais alguém de oração diria, não preciso de nada. Pelo contrário, a oração mostra que tem coisas que nós não temos administração, não temos competência para resolver, mas em oração nos colocamos à disposição de Deus e entendemos que Ele pode resolver. Muito bem, então fica aí a dica, né, para você que está nos acompanhando nesse momento, o que fazer para ter uma vida espiritual fervorosa. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse, não serem vagarosos no cuidado e também seres fervorosos na vida espiritual. Precisamos entender que nesses últimos dias a vida espiritual tem que estar acesa a cada momento. Não esqueça disso, porque na lição de hoje aprendemos que a nossa intensidade espiritual determina nossos resultados na vida cristã. Qualquer área em que dedicamos tempo e prioridade, ela vai frutificar, crescer, se desenvolver. Assim também é na nossa espiritualidade. Se desejamos desfrutar do poder de Deus em nossa vida, é necessário, lembre-se disso,
sermos fervorosos espiritualmente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, chegamos ao final de mais um programa. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Mas antes queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e também pela vida da nossa querida mãe, irmã Judite Alves, que neste mês completaram não somente mais uma data natalícia de casamento, como irmã Judite Alves, esta semana estamos comemorando mais um ano de vida da serva de Deus, e queremos, em nome da superintendência, também em nome do nosso pastor Nadir Jackson Saraiva, que é nosso superintendente, deixar um versículo para a sua meditação, irmã Judite, que está no livro de Salmos, de número 27, e o versículo número 3, que diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Que Deus lhe abençoe, irmã Judite, e nós vamos orar pela senhora, pelo nosso pastor presidente, por sua família, com o professor Jonas Santana. Vamos orar, professor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, queremos te agradecer nesse momento, meu Pai, por estarmos aqui participando de mais uma lição. Nesse momento, meu Deus, te apresentamos teu servo, pastor Ailton, homem de maior responsabilidade nessa igreja. Sim, ajuda teu servo, abençoa, dá graça. E também queremos, meu Deus, te agradecer por mais um ano de vida que tu concede, meu Pai, à irmã Judite. Sim, ajuda a tua serva, dá força, dá graça, concede-lhe mais saúde, continua usando como um verdadeiro instrumento vivo, como tem sido nas tuas santas mãos. Pai eterno, agora abençoa cada aluno, abençoa cada ouvinte que estudou essa lição nesse domingo conosco. Pai eterno, que teu Espírito Santo, o Espírito que causa fervor na vida das pessoas, vá nesse coração que se encontra nesse momento fragilizado, cansado, querendo parar, mas reacende a chama dentro dessa pessoa. Nós te pedimos isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bem, queridos e amados irmãos, chegamos ao final de mais um programa. Hoje, estudamos a 9ª lição com o seguinte tema: vivendo o fervor espiritual. Na próxima semana, estudaremos a 10ª lição, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar todas as sextas-feiras às 22 horas e aos sábados às 16 horas. Também não esqueça que está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Pedimos a você que não esqueça, claro, de ativar o sininho para receber todas as informações e compartilhe, claro, o link do programa com todas as suas pessoas, amigos e familiares. Nosso muito obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Divino Espírito Santo continue conosco agora e para todo sempre. Amém e amém.